O regime iraniano fez uma grande aposta e perdeu a frente norte. Na noite de 13 de março, sirenes de ataque aéreo soaram na base aérea de Incirlik, em Adana. Um terceiro míssil iraniano entrou no espaço aéreo turco. Os sistemas de defesa da OTAN destruíram o míssil mais uma vez. Os residentes de Adana gravaram os destroços em chamas caindo na escuridão da noite com seus celulares. Esta não foi a primeira vez que o Irã ameaçou a Turquia. Desde o início da Operação Fúria Épica, mísseis iranianos caíram em áreas próximas à fronteira turca em várias ocasiões. Drones iranianos foram abatidos perto da fronteira de Nakhchivan. Em todos os casos, o Irã disse: "Não fomos nós." Após o segundo ataque, o aviso do presidente Erdogan foi firme e claro. Mísseis balísticos que estavam se dirigindo ao nosso país na semana passada e hoje foram neutralizados de maneira oportuna. Os avisos necessários foram transmitidos de forma muito clara ao lado iraniano. A paciência de Ankara estava sendo testada, mas a gota d'água foi o ataque em 13 de março, porque desta vez foi diferente. Desta vez, o Irã não conseguiria escapar com um pedido de desculpas ou uma negação, porque esta foi a terceira vez, porque o alvo foi Incirlik, o centro nuclear e logístico mais crítico da OTAN na região, e os rastros de radar não mentem. O líder do MHP, Devlet Bahçeli, já havia traçado uma linha firme sobre a questão. O mundo inteiro deve saber que não queremos ver, ouvir ou testemunhar qualquer míssil ou veículo aéreo não tripulado que tenha perdido seu caminho ou direção em nosso espaço aéreo ou no espaço aéreo do Azerbaijão. Esta declaração foi efetivamente uma declaração de linha vermelha para o Estado turco, e a resposta da Turquia não se limitou a avisos. Após a terceira violação, a OTAN entrou em ação a uma velocidade vertiginosa. O sistema de defesa contra mísseis balísticos mais avançado foi ativado em segundos, baterias Patriot foram implantadas na Turquia e um exercício terrestre de grande escala está em andamento no ponto mais vulnerável do Irã. Esta não é uma crise comum. É o momento em que a doutrina de guerra assimétrica do Irã falhou e o eixo Turquia-Azerbaijão começou a cercar o Irã em 3 frentes. Vamos começar com o escudo de defesa. Uma bateria de defesa aérea Patriot foi enviada da base aérea de Ramstein, na Alemanha, para a Turquia sob um código de emergência. O objetivo? Proteger a base de radar Kuruçik em Malatya. Por que Kuruçik é tão crítico? Porque o radar AN/TPI-2 X-band operado pelos Estados Unidos lá é o cérebro da arquitetura de defesa contra mísseis balísticos da OTAN. Detecta um míssil lançado do Irã no momento em que sai da plataforma de lançamento e transmite a informação para os destroyers Aegis no leste do Mediterrâneo em segundos. E esses destroyers usam mísseis SM-3 para destruir o míssil fora da atmosfera. No dia 4 de março, 9 de março e 13 de março, foi este radar de Kuruçik que serviu como o olho, permitindo a destruição de mísseis iranianos. A doutrina militar do Irã é baseada em um ataque surpresa. Mas com Kuruçik operacional, uma surpresa é impossível. O míssil é detectado no momento em que deixa a plataforma de lançamento e é destruído antes de atingir seu alvo. O Ministério da Defesa Nacional da Turquia anunciou que o sistema Patriot foi tornado operacional, declarando que a doutrina de defesa antimísseis está agora totalmente operacional. Enquanto o Irã tenta intimidar a Turquia, efetivamente convocou o sistema de defesa antimísseis balísticos mais avançado da OTAN para sua própria fronteira. O desdobramento do Patriot de Ramstein para Malatya, as medidas do SM-3 em Incirlik e a varredura ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana, do radar Kuruçik, todas essas são coisas que não existiam antes dos mísseis iranianos. Teherã, de fato, reforçou a armadura do inimigo com os próprios mísseis que disparou. Mas a resposta de Ankara não se limitou a um escudo defensivo. O mecanismo acionado pela crise dos mísseis abriu as portas para um cerco geoestratégico muito mais amplo ao Irã. O Ministério da Defesa do Azerbaijão anunciou que o disparo de mísseis contra a Turquia ameaçou diretamente a estabilidade regional. Isso não foi um reflexo diplomático comum. Baku viu claramente que o disparo descontrolado de mísseis do Irã poderia atingir seu próprio território na próxima vez. E o aviso não ficou apenas em palavras. Segundo relatos, as Forças Armadas da Turquia e do Azerbaijão estão discutindo a decisão de iniciar exercícios militares conjuntos na fronteira noroeste do Irã, em Nakhchivan.
A visita de uma delegação militar turca a Nakhchivan, logo após a escalada, é a evidência mais concreta de quão sérias são essas discussões. É necessário entender a localização geoestratégica de Nakhchivan, porque essa escolha não é coincidência. Nakhchivan é um enclave separado do território principal do Azerbaijão, espremido entre a Armênia, a Turquia e o Irã. Faz fronteira direta com a fronteira noroeste do Irã. Geograficamente, se posiciona como uma adaga pressionada contra o ventre do Irã. O Irã tem observado esta região com preocupação há anos. Vê o fortalecimento do vínculo militar Turquia-Azerbaijão via Nakhchivan como uma ameaça estratégica. Na verdade, recentemente, drones iranianos foram abatidos precisamente nesta região fronteiriça. Agora, discutir um exercício conjunto aqui envia uma mensagem ao Irã de que sua fronteira norte não está mais sob seu controle. Vamos avaliar o potencial alcance deste exercício. Um exercício conjunto realizado pelos exércitos turco e azeri em Nakhchivan não seria meramente uma demonstração simbólica de força. Em um nível prático, isso poderia incluir os seguintes elementos: exercícios conjuntos de comando e controle, testando a capacidade dos dois exércitos de operar em coordenação dentro do mesmo teatro de operações, procedimentos para controle de fronteiras e estabelecimento de corredores humanitários diante de uma onda de migração civil em larga escala. Integração dos sistemas de defesa aérea turcos com os radares azerbaijanos. E a possibilidade mais crítica, exercícios de manobra transfronteiriça por forças terrestres, em outras palavras, ensaiar cenários para estabelecer uma zona de amortecimento. E o terceiro ator entrando na equação muda tudo: o Paquistão. Estão surgindo sinais sobre a possibilidade de o exército paquistanês participar nesses exercícios. Precisamos realizar uma análise detalhada do fator Paquistão, pois este é um desenvolvimento que muda completamente as regras do jogo para o Irã. O Paquistão compartilha uma fronteira terrestre de 959 quilômetros com a fronteira oriental do Irã. Tem uma força militar ativa de 650 mil, maior que o próprio exército do Irã. E o fator mais crítico: o Paquistão possui capacidades nucleares. O arsenal nuclear de Islamabad serve como um dissuasor que abalará fundamentalmente os cálculos convencionais do Irã. As relações entre o Paquistão e o Irã têm sido tensas há anos. Confrontos armados ao longo da fronteira de Sistão-Baluchistão, operações de inteligência mútua e rivalidade sectária têm sido fontes constantes dessa tensão. Em janeiro de 2024, os dois países atacaram os territórios um do outro com mísseis e drones, um incidente que demonstrou ao mundo o quão frágil é a fronteira entre o Irã e o Paquistão. O Paquistão tem conduzido operações de segurança em Sistão-Baluchistão ao longo da fronteira leste do Irã há anos. Conhece a região, entende as rotas de contrabando e está familiarizado com os desafios logísticos do terreno montanhoso. Por outro lado, o Paquistão tem aprofundado rapidamente seus laços militares com a Turquia nos últimos anos. Projetos conjuntos da indústria de defesa, exercícios navais e compartilhamento de inteligência, o vínculo militar entre esses dois países é silencioso, mas forte. A possibilidade de o Paquistão participar das conversas sobre o exercício em Nakhchivan significa que esse vínculo existente está assumindo uma dimensão operacional. Agora vamos considerar o mapa em 3 dimensões. Turquia a oeste, uma fronteira de 534 quilômetros com o Irã. O segundo maior exército terrestre da OTAN. Bases de Incirlik e Kuriksik. Baterias Patriot e radar AN/TPI-2. Uma década de experiência em operações transfronteiriças. Escudo do Eufrates, Ramo de Oliveira, Primavera da Paz e Operações Garra. Azerbaijão ao norte, uma fronteira de 765 quilômetros, o aliado militar mais próximo da Turquia. Uma língua compartilhada, uma doutrina militar compartilhada, experiência de combate adquirida com a vitória de 2020 em Karabakh. Prova viva de que operações terrestres coordenadas com drones turcos podem funcionar na prática. E agora, exercícios planejados em Nakhchivan. Paquistão a leste, uma fronteira de 959 quilômetros. Uma potência nuclear, um exército ativo de 650 mil, já tensas relações com o Irã e experiência operacional ao longo da fronteira com o Baluchistão. No total, aproximadamente 2.258 quilômetros ao longo das fronteiras ocidental, setentrional e oriental do Irã, cercado pela presença militar de 3 países distintos. Se esses 3 países começarem a agir em coordenação sob um único guarda-chuva militar, o Irã enfrentará um cerco simultâneo de 3 frentes pela primeira vez em sua história.
As discussões sobre os exercícios em Nakhchivan marcam o primeiro passo concreto em direção a essa coordenação. No entanto, este cerco não tem apenas uma dimensão militar, mas também uma dimensão humanitária muito mais urgente, e é precisamente neste ponto que o quadro se torna dramaticamente mais complexo. De acordo com um relatório de 13 de março da Acnur, 3.200.000 pessoas foram deslocadas no Irã desde o início da guerra. A grande maioria fugiu de Teherã e de outras grandes cidades, as áreas mais atingidas por ataques aéreos, para áreas rurais e a costa do Mar Cáspio. Nos primeiros 2 dias da guerra, mais de 100.000 pessoas deixaram Teherã. A migração em larga escala ainda não começou. As pessoas estão priorizando ficar com suas famílias e proteger suas casas. Mas desde que a guerra começou, centenas de iranianos têm entrado na Turquia todos os dias através da passagem de fronteira de Kapıköy em van. Fotos tiradas por repórteres da AP em 6 de março mostram claramente famílias iranianas cruzando a fronteira enquanto puxam suas malas. Uma mulher de 32 anos, cuja casa em Golestan foi atingida por uma bomba, viajou 1.500 quilômetros para chegar a Kapıköy. Se a guerra não acabar, talvez eu volte e morra. E a pergunta crítica é: o que acontecerá se a infraestrutura de água, eletricidade e combustível do Irã continuar a colapsar? Se a água for cortada em Teherã, lar de 10 milhões de pessoas, ou se a eletricidade falhar em Isfahan, lar de 5 milhões, as pessoas serão forçadas a partir. Especialistas em refugiados dizem que os destinos mais prováveis são as fronteiras do Irã com o Iraque e a Turquia, uma rota de 2.200 quilômetros, montanhosa e difícil de controlar. Neste cenário, centenas de milhares, talvez milhões, de iranianos poderiam inundar as fronteiras da Turquia e do Azerbaijão ao mesmo tempo. A Turquia está se preparando para este cenário e as duras lições aprendidas com a experiência síria formam a base dessa preparação. Durante a Guerra Civil Síria, a Turquia adotou uma política de portas abertas. 4.500.000 refugiados sírios chegaram. Uma década de carga econômica, tensão social e custo político. Ankara não quer repetir esse erro. É por isso que a preparação é proativa, não reativa, antes que a crise ecloda. O Ministério da Defesa anunciou em janeiro de 2026 que construiu um muro de concreto de 380 quilômetros, 203 torres de observação óptica e 43 pontos de vigilância ao longo da fronteira iraniana. O ministro do Interior, Mustafa Sifci, afirmou que há planos para abrigar refugiados que chegam do Irã em zonas de amortecimento ou cidades temporárias de tendas ao longo da fronteira. E os think tanks prevêem que a Turquia provavelmente enviará tropas para proteger a fronteira e solicitará financiamento da União Europeia, como foi feito no modelo sírio. É precisamente aqui que as discussões sobre o exercício em Nakhchivan se cruzam com a crise dos refugiados, e essa interseção pode ser um prenúncio de um cenário muito maior. O que a Turquia fez no norte da Síria? Desde 2016, através de operações transfronteiriças, Escudo do Eufrates, Ramo de Oliveira, Primavera da Paz, estabeleceu uma zona de amortecimento no território sírio. O objetivo é duplo: manter as ameaças à segurança longe da fronteira e controlar o fluxo de refugiados na sua origem. A mesma doutrina poderia ser aplicada à fronteira iraniana. Se as hostilidades se intensificarem e a infraestrutura no noroeste do Irã colapsar, água, eletricidade, combustível, capacidade hospitalar, centenas de milhares de iranianos poderiam se dirigir para as fronteiras turca e azeri. Neste cenário, uma das opções de Ankara na mesa poderia ser o estabelecimento de uma zona de amortecimento logo além da fronteira iraniana, em território iraniano, sob controle conjunto turco e azeri. Esta zona gerenciaria o fluxo de refugiados longe da fronteira, controlaria a ameaça de segurança em sua origem e estabeleceria uma presença militar permanente no noroeste do Irã. Claro, esta não seria uma operação fácil. A fronteira noroeste do Irã apresenta um terreno montanhoso e acidentado, extensões das montanhas Zagros, vales estreitos e passagens de alta altitude que são difíceis de atravessar durante os meses de inverno. Logisticamente, é mais complexo do que as operações na Síria. No entanto, a experiência de uma década do exército turco com operações transfronteiriças no norte do Iraque e no norte da Síria fornece a doutrina necessária e capacidades testadas em campo para tal campanha. A experiência militar do Azerbaijão com operações terrestres coordenadas usando drones turcos durante a Guerra de Karabakh em 2020 serve como prova de que a integração bilateral pode funcionar efetivamente na prática. Quando adicionamos a dimensão do Paquistão a isso, o quadro se completa. Se Islamabad se juntar a este guarda-chuva, a mesma lógica de zona de buffer poderia entrar em jogo ao longo da fronteira oriental do Irã.
Como o Paquistão a leste, o Azerbaijão ao norte e a Turquia a oeste, se esses três países agirem em coordenação, o Irã estaria cercado não apenas militarmente, mas também em termos de gestão de crises humanitárias. Seu próprio povo fugindo através das fronteiras acabaria buscando refúgio em zonas de amortecimento controladas pelo lado oposto, um cenário que se tornaria um pesadelo para o regime. Quando juntamos todas essas peças, a imagem que emerge é esta. As conversas sobre o exercício em Nakhchivan não são meramente um movimento de dissuasão militar. As fortificações de fronteira não são meramente uma medida de controle migratório. A coordenação com o Paquistão não é meramente um gesto diplomático. São todas peças do mesmo quebra-cabeça, uma arquitetura de segurança de três frentes contra o cenário de colapso do Irã. Dissuasão militar, controle de fronteiras, preparação humanitária e uma potencial operação de zona tampão. Todos os quatro são elementos do mesmo plano executados simultaneamente. O regime iraniano não apenas uniu seus inimigos com os mísseis que disparou, mas também traçou a rota de fuga para seu próprio povo, e no final dessa rota estão os planos de zona de amortecimento já preparados pela Turquia e Azerbaijão. Aqueles mísseis lançados pelo Irã não apenas afundaram nas águas do Mediterrâneo Oriental, eles também testaram a paciência de Moscou e Pequim. Teherã acreditava que tinha o apoio das grandes potências a leste ao incendiar a região. Quando a crise eclodiu, a única coisa que encontrou foi um silêncio ensurdecedor. Vamos ouvir a perspectiva de um analista russo. O movimento imprudente do Irã levou a OTAN a implantar seus sistemas de defesa aérea mais críticos na Europa para a Turquia, bem na fronteira sul da Rússia, ao pé do Cáucaso. A Rússia gostaria que a OTAN se armasse tão rapidamente em seu flanco sul enquanto trava uma guerra existencial na Ucrânia? Absolutamente não. Além disso, as conversas sobre exercícios militares em Nakhchivan estão aprofundando a integração militar turco-azerbaijana no Cáucaso, uma área sensível para a Rússia, um desenvolvimento que Moscou tem tentado bloquear há uma década. A perspectiva de Pequim é ainda mais sombria. Instabilidade no Oriente Médio, o coração do fornecimento de energia da China e a rota da iniciativa do Cinturão, e rota de bilhões de dólares, é o pior pesadelo de Pequim. O fechamento de facto do Estreito de Hormuz pelo Irã já paralisou o fluxo de petróleo para a China. Agora disparar um míssil na Turquia para atrair a OTAN para a região. Isso é um movimento que coloca em risco todos os investimentos econômicos da China na área. E se o colapso do Irã se transformar em uma grande crise de refugiados, essa crise atingirá diretamente os corredores terrestres da iniciativa do Cinturão e Rota, as rotas da Turquia, Paquistão e Ásia Central. O Irã convidou a OTAN diretamente para o quintal de seu aliado. O silêncio de Moscou e Pequim não é um endosso. É prova de profunda raiva sobre as ações imprudentes de Teherã. A Rússia e a China estão calculando não para proteger o Irã, mas para se protegerem do Irã. Vamos resumir a situação. 3 mísseis em 10 dias, 3 negações, 3 contramedidas da OTAN e o resultado. O Irã queria intimidar a Turquia. Convocou o escudo balístico mais avançado da OTAN para sua própria fronteira. Patriots chegaram de Ramstein. O radar Kurik ficou totalmente operacional. Destruidores no Mediterrâneo Oriental voltaram suas armas para o Irã. Tentou isolar Ankara, mas conseguiu exatamente o oposto. O eixo Turquia-Azerbaijão se fortaleceu. Conversas sobre exercícios conjuntos em Nakhchivan começaram. O Paquistão sinalizou sua intenção de entrar na equação. O Irã agora enfrenta um cenário de estar cercado em 3 frentes. Procurou criar um dissuasor, mas todos os seus 3 mísseis foram destruídos no céu. Os SM-3 demonstraram o quanto as capacidades balísticas do Irã são ineficazes contra um escudo moderno. Tentou escapar com a mentira da bandeira falsa. Reduziu sua credibilidade diplomática a 0. Não fomos nós. Não estamos mirando países regionais. Pode ser uma intervenção de terceiros. Cada nova mentira é mais fraca que a anterior. E o resultado mais crítico, o colapso do Irã, não é mais apenas um cenário militar, é uma crise humanitária. 3.200.000 pessoas deslocadas, centenas de refugiados passando por Capicói todos os dias. O plano da Turquia para um muro de 380 quilômetros e uma zona de amortecimento ao longo da fronteira. Se os combates se intensificarem, há o risco de que centenas de milhares de iranianos inundem as fronteiras. E do outro lado dessas fronteiras, a arquitetura de segurança já preparada pela Turquia e Azerbaijão. O início dos voos de aeronaves da ONU sobre o espaço aéreo turco é um sinal de que a gestão de crises globais já interveio para diminuir as tensões no terreno.
Uma nova arquitetura de segurança está sendo estabelecida no Oriente Médio. Radares, destroyers, baterias Patriot, conversas sobre exercícios transfronteiriços, planos de zona de amortecimento, preparações para refugiados, todos são peças do mesmo quadro. E no centro deste quadro está um regime que caiu na armadilha que cavou para si mesmo com seus próprios mísseis. O Irã, enquanto busca demonstrar seu poder, acelerou seu próprio isolamento, alienou seus próprios aliados, traçou a rota de fuga para seu próprio povo e uniu seus inimigos. Preparar sua própria ruína com seus próprios mísseis, isso é chamado de suicídio estratégico. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Ativar as notificações.